Gostaria de compartilhar uma palavra com vocês neste momento que o Senhor colocou no meu coração. Salmo 63, versículo 1, a palavra de Deus vai dizer assim: Ó Deus, Tu és o meu Deus. De madrugada te buscarei, a minha alma tem sede de ti. A minha carne te deseja muito em uma terra seca e cansada, onde não há água. Salmo 63, verso 1. Essa passagem, ela foi escrita por Davi e reflete um momento no qual Davi estava passando e ele precisou fugir para o deserto. Davi precisou sair de Jerusalém e ir para o deserto de Judá. Davi estava com seu coração muito machucado. Davi estava ferido. Davi estava muito triste. E estava acontecendo uma situação muito complicada. Tudo indica que esse salmo foi pensado por Davi, escrito no contexto de 2 Samuel capítulo 15, quando Davi ele precisa fugir de Jerusalém, precisa fugir ali do seu reinado, porque o seu próprio filho tinha se levantado contra ele, e se ele não fugisse, ia acontecer uma guerra sangrenta, uma guerra civil dentro do seu país, na sua nação. E para isso ele, como mesmo sendo rei, ele foi obrigado a fugir de Jerusalém. E enquanto eu meditava nessa palavra, eu fiquei pensando que Davi precisou fugir de Jerusalém. Jerusalém é um lugar de paz. Davi era rei de Jerusalém e enquanto Davi estava ali cumprindo o seu chamado, fazendo aquilo que o Senhor lhe chamou para fazer, Davi não escolheu ser rei, foi Deus que escolheu. Davi não estava ali porque ele quis, Davi estava ali porque Deus lhe chamou. Mas muitas vezes, mesmo que Deus ele tenha nos chamado, mesmo que nós estamos cumprindo o chamado do Senhor, isso não significa que nós vamos viver sempre no lugar de paz. Isso não significa que cumprir o chamado do Senhor é estar sempre no lugar de paz. Jerusalém era o lugar de paz. E Davi, em Jerusalém, ele, mesmo estando em Jerusalém, estando num lugar de paz, ele foi obrigado a fugir. Ele fugiu para poupar os que estavam ali, o seu povo, o povo que Deus tinha colocado nas suas mãos, de acontecer algo muito terrível. Então ele fugiu e se escondeu num deserto. E quando a gente olha o sentido de Jerusalém, o significado de Jerusalém, em contraste com o significado de deserto, é um paradoxo muito grande. Há um paradoxo enorme aí. Porque uma coisa é você estar num lugar de paz, outra é você estar num deserto. O próprio salmista vai dizer que ele estava em uma terra seca, cansada e sem água. Ele estava dizendo isso no sentido literal da palavra, porque ele estava no deserto. E o deserto de Judá já foi registrado nos tempos atuais uma temperatura de 53 graus. Então, pense comigo, você está em um lugar onde a temperatura é a mais alta possível e a sua carne, ela começa a sofrer. E ele estava sofrendo tanto fisicamente quanto mentalmente. E enquanto ele estava naquele sofrimento, ele olha para Deus, ele não olha para o lugar onde ele estava. Ele não questiona Deus e fala: Senhor, por que tu me tiraste do lugar de paz e me colocaste no deserto? Não. Ele não questionou Deus. Ele começa a clamar a Deus e fala para Deus assim: Deus,
Tu és o meu Deus. Ó Deus, Tu és o meu Deus. Ó Deus, Tu és o meu Deus, e de madrugada eu te buscarei. Ou seja, quando nós olhamos para a noite nos faz pensar, no sentido figurado, nós pensamos que a noite, ela nos remete a um momento de tristeza, a um momento de desespero, a um momento de sofrimento. Até nos faz lembrar da passagem que diz: o choro pode durar uma noite. E então ele está num lugar, num momento de desespero, mas a sua alma clama por Deus. E ele diz assim: a minha alma tem sede de ti. Eu estou sem água, eu estou em um lugar onde, olha isso, que interessante, eu estou em um lugar que não tem água. Eu estou em um lugar, em uma terra seca, em um deserto. Porém, a minha alma, ela tem sede de ti. Eu não quero beber das águas para alimentar o meu corpo. Eu estou pensando na minha alma, porque a minha alma, ela tem sede de ti. Se a minha alma estiver saciada, e se eu tiver saciada a minha alma, eu suportarei esse deserto. Então, a palavra de reflexão que eu tiro desse verso é que não importa onde nós estamos, não importa que nós precisamos sair do lugar de paz. Não importa de onde nós fomos obrigados a fugir, a sair. Muitas vezes nós somos obrigados a fugir daquele lugar e irmos para um lugar deserto para termos um encontro com Deus. O deserto é um lugar de ter encontro. O deserto é lugar de encontro. Deserto não é apenas lugar de sofrimento. Deserto é lugar de encontro com Deus. Deserto é lugar onde a nossa alma encontra com o Senhor. Esse é o lugar que o Senhor quer que nós estejamos. Muitas vezes somos obrigados a sair de Jerusalém, a ficar em um lugar que só nós entendemos, ou muitas vezes nem isso, nem entendemos. Mas mesmo que nós estejamos nos encontrando nesse lugar deserto, sem água, que a nossa sede seja pelo Senhor, que a nossa sede seja pela presença do Senhor, porque onde a presença de Deus está, não falta nada, porque a presença do Senhor é suficiente nas nossas vidas. A presença de Deus é suficiente. A presença de Deus, ela é suficiente. Tudo o que você precisa é da presença de Deus. Tudo o que nós precisamos é da presença de Deus. E esse lugar que você está, não é para você se lamentar. Não é para você chorar, não é para você se desesperar, mas é para você clamar ao Senhor, é para você anelar pela presença do Senhor, porque a presença de Deus na sua vida é uma questão de sobrevivência. Se não fosse a presença de Deus, você não suportaria passar esse deserto. Se não fosse a presença de Deus na sua vida, você não aguentaria. Mas com a presença de Deus, nós prosseguimos. Com a presença de Deus, nós seguimos. E, Deus permite que você passe pelo deserto. Deus nos permite, porque se nós ficarmos apenas o tempo todo em Jerusalém, o tempo todo no lugar de paz, nós vamos começar a achar que somos autossuficientes e nós começamos a perder a dependência de Deus. Mas quando o Senhor nos leva para um lugar de dependência, um lugar onde nós olhamos e todas as coisas ao nosso redor é insuficiente para nos trazer a verdadeira paz. É esse o lugar que o Senhor quer que nós estejamos, é um lugar da presença dEle. É na presença dEle, mesmo em uma terra seca e cansada, se você tiver a presença de Deus na sua vida, você tem tudo. Se você estiver descansando no Senhor, Ele vai te fazer passar por esse deserto. E logo você vai ter um encontro. Você vai encontrar
as águas tranquilas. Você vai encontrar o refrigério, porque o salmista aqui no decorrer desse salmo ele vai dizer assim: Senhor, como eu sinto falta da tua presença. Senhor, como eu sinto falta de ti. Eu não sinto falta dos palácios. Ele não fala, eu estou com saudade. Ele está dizendo aqui, eu estou com saudade da tua casa. Eu não estou com saudade de tudo que eu tinha em Jerusalém, mas eu tenho saudade da tua casa. E ele entende que onde ele estiver, se a presença de Deus estiver com ele, mesmo ele estando distante fisicamente do lugar sagrado, do lugar de adoração, mas ele tendo a presença de Deus na sua vida, ele consegue sobreviver. Então você vai sobreviver se você tiver a presença de Deus na sua vida. Que a presença de Deus seja sobre a sua vida nessa tarde, nesse dia de hoje. Amém?